Olá, amigos, boa noite. Nós vamos iniciar com uma prece, então eu convido a todos a fechar os olhos, a sentir a paz dentro de si, a imaginar uma luz no seu lar, essa luz que traz tranquilidade, e assim poderemos fazer uma breve reflexão nesta noite, que possamos viver melhor, que possamos ter mais alegria nas nossas vidas. Que Jesus nos abençoe e que assim seja. O nosso assunto de hoje é o Evangelho no Lar, mas antes de entrar no Evangelho no Lar propriamente dito, nós vamos falar um pouquinho do efeito da oração no nosso corpo físico e também o que trata o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Existe uma pesquisa de uma universidade americana que diz que quando nós oramos ou quando nós cantamos uma música religiosa ou uma música que eleva, é fortalecido o nosso lobo frontal, que é a parte do nosso cérebro que ativa o nosso sistema imunológico. E de acordo com essa mesma pesquisa, é possível que as pessoas que têm fé, que as pessoas que oram, possam viver até 25% mais do que as descrentes. Isso porque quem tem fé e quem ora, a pressão arterial tende a ser melhor, tem menos pressão psicológica, também menos inflamações. Isso então estaria justificando a razão de viver de 7 até 14 anos a mais do que as descrentes. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que pela prece nos colocamos em relação mental com quem nos dirigimos. As preces sinceras são levadas pelos bons espíritos tal qual a fazemos. E é pela transmissão do pensamento que atingimos o nosso objetivo. Nós sabemos que todos estamos mergulhados no fluido universal e que a nossa vontade pode impulsionar esse fluido para que a gente atinja o nosso objetivo através da oração, quando nós oramos. Então, quando nós pensamos, nós emitimos ondas eletromagnéticas que podem atingir o nosso objetivo. O Livro dos Espíritos, na questão 660, Kardec pergunta: a prece torna o homem melhor? E a resposta é sim, porque aquele que ora com fervor e confiança, ele se torna mais forte diante das tentações, diante do mal, e assim Deus envia os bons espíritos para assisti-lo. Então, sempre que nós oramos com sinceridade, nós recebemos sim o auxílio. No desdobramento desta pergunta, 660A, Kardec questiona: mas como é que certas pessoas que oram muito, apesar disso, são mau caráter, são invejosas, ciumentas, viciosas, carentes até da nossa benevolência, da nossa indulgência? E a resposta é que o essencial não é orar muito, mas orar bem. E Jesus nos ensina que não é pelo número de palavras que nós vamos atingir o nosso objetivo, mas sim pelo nosso sentimento. Então a oração deve ajudar-nos a sermos pessoas melhores, pessoas de bem. Não é uma ocupação simplesmente. E nesse caso a ineficácia não é do medicamento, mas sim da forma como se toma o medicamento. Na 661 ele continua: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? E a resposta é que a prece não esconde as nossas faltas. Se obtém o perdão delas, das faltas, mudando o nosso proceder. E as nossas boas ações são as melhores preces. Os atos valem mais do que as palavras. É preciso sempre lembrar que Deus é misericordioso, mas Ele é também justo. 662. Pode-se com utilidade orar por outro? Quem ora tem a vontade de fazer o bem. E sempre que nós oramos com essa vontade de fazer o bem, nós atraímos também os bons espíritos que nos ajudam a concluir aquilo que nós desejamos. Então, o pensamento e a vontade representam um poder de ação
além dos limites da nossa esfera corporal. Se essa vontade for ardente e sincera, se for do coração e não dos lábios, seremos largamente assistidos. Diz o benfeitor Emmanuel, guia de Chico Xavier, que a oração de mãe escancara as portas do céu. E isso é verdade, nós podemos comprovar isso. Na 663, a pergunta é: podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? As nossas provas estão nas mãos de Deus. Algumas precisam ser suportadas até o final. Nós precisamos do aprendizado completo. A nossa resignação é levada em conta. A prece traz para junto de nós, mais uma vez lembrando, os bons espíritos que nos dão forças para suportar corajosamente a nossa prova. Quando nós nos ajudamos, sempre também recebemos ajuda. Nós normalmente somos os autores das nossas dificuldades, das nossas provas, e elas nos fortalecem, elas nos ensinam muito. Que é através das nossas provas que nós vamos nos burilando e nos tornando pessoas de mais qualidade. E agora nós vamos entrar no Evangelho no Lar propriamente dito. E nós vamos recordar o primeiro Evangelho no Lar realizado na face da terra, que foi com Jesus. Jesus estava provisoriamente instalado na casa de Pedro. E numa noite muito bonita de luar, como descreve Neio Lúcio no livro Jesus no Lar, estavam ali reunidos os apóstolos, a família de Pedro, e Jesus percebe em determinado momento que a conversa toma um tom menos edificante. Então Jesus pergunta para Pedro: Pedro, como você faz para vender o seu produto no mercado? E Pedro responde: mestre, escolho os melhores peixes, porque os resíduos de pesca ninguém compra. Aí ele continua: e o oleiro, como que ele faz para executar a sua tarefa? Pedro fica meio indeciso, mas responde: olha, modela o barro de acordo com a necessidade. E Jesus ainda prossegue: e o marceneiro, como ele faz para executar o seu serviço? E Pedro responde: ele pega a madeira bruta com as ferramentas e vai modelando de acordo com aquilo que ele deseja produzir. Jesus para por alguns instantes e diz: Pedro, no lar é a mesma coisa. O lar é a primeira escola. O lar é o primeiro culto. Se dentro do lar não existe paz, se dentro de 4 paredes não existe paz, como você deseja que as nações possam ter união, que as nações possam ter paz? Se você não consegue com aquele pequeno número de pessoas viver em paz, como viver em paz com muitas pessoas? E Jesus continua: a tua mesa é o lar do teu pão, que a tua mesa também possa ser o lar da fraternidade, o lar da iluminação. E Jesus então propõe ali o primeiro evangelho no lar, e Pedro aceita, as pessoas que estão ali também aceitam, e aí daí vem então, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei. Então foi iniciado o primeiro evangelho no lar que a gente tem notícia. E nós precisamos cultivar esse hábito saudável que é o Evangelho no Lar. Nos diz o benfeitor Emmanuel no livro Consolador que a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Nós sabemos que as grandes dificuldades que existem no mundo começam sempre no lar, na família. E também Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, ele diz que é pela educação, mais do que pela instrução, que a humanidade se transformará. Então ele está falando aqui da educação moral, daquela educação que começa dentro do lar, porque a escola instrui, mas o lar deve educar. O que é então o Evangelho no lar?
O Evangelho no Lar é o estudo do Evangelho de Jesus em reunião familiar. É uma reunião simples que procura unir os familiares com o objetivo de manter o lar e cada um dos componentes em paz. Essa experiência estabelece um vínculo de amor, de harmonia e de aprendizado. Somos conduzidos a nos tornarmos pessoas melhores e a melhorar as nossas vidas. É uma prática cristã que a doutrina espírita recomenda como recurso poderoso contra a obsessão, possuindo grande alcance na limpeza espiritual do lar. A doutrina espírita recomenda largamente o Evangelho no Lar porque nós temos certeza da sua eficácia. Quando as pessoas nos procuram no atendimento fraterno com as maiores dificuldades, nós sempre recomendamos o Evangelho no Lar. E nós percebemos, nós temos o retorno do efeito desse Evangelho. Por que então fazer o Evangelho no Lar? Estudar o Evangelho de Jesus possibilita compreender os ensinamentos cristãos. Essa prática nos conduz ao aprimoramento moral. Quando nós passamos a compreender esses ensinamentos, nós temos o desejo de colocá-los na nossa vivência, porque tudo que nós fazemos, nós devemos entender por que fazemos e para que fazemos. Então, essa compreensão nos possibilita a ir nos melhorando, mesmo que seja uma migalha por dia. Também para criar em todos os lares o hábito de se reunir em família, para despertar e acentuar nos familiares o sentimento de fraternidade. Então, essa compreensão atinge a todos os membros da família. O equilíbrio é fundamental para as boas relações que procuramos ter. A prática do Evangelho no Lar contribui para isso, pois melhora a energia da casa e a energia da família. O Evangelho é então um facilitador, um amortecedor, nos ajuda a cumprir a nossa jornada no lar, acerena nossas emoções, contribui para a paz no lar. Porque no lar é onde tem as maiores dificuldades. Eu não tenho certeza que em todos os lares sempre tem alguma dificuldade. A gente diz às vezes que o lar é a panela de pressão, a família é a panela de pressão que está pronta para explodir. Então o Evangelho auxilia, vai criando esse vínculo de amor e confiança. Quem deve participar do Evangelho no lar? O ideal é que participe a família toda, inclusive as crianças. Mas não sendo possível, nós não vamos forçar a ninguém. Se um único membro da família for espírita, deverá convidar os demais para participar. De repente, se não aceitarem o Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos usar a Bíblia ou um livro de mensagens edificantes. O importante é a união da família. Caso a família não aceite, faça você mesmo, sozinho ou sozinha, não tem problema. Se você já tem o hábito do Evangelho no Lar e recebe visitas, convide a visita também a participar com vocês. Vamos falar um pouquinho mais ainda dos benefícios do Evangelho no Lar. Então, ele cria nos lares um sentimento de fraternidade entre os familiares, proporciona o aprimoramento moral da família através do conhecimento dos ensinamentos de Jesus, aumenta o equilíbrio e a tranquilidade no lar. Pode ser que quando a gente inicia, a gente tenha algumas dificuldades, mas com o passar do tempo, com a nossa persistência, isso vai mudando. Eleva o padrão vibratório dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Tudo começa no nosso pensamento, então é muito importante que o nosso pensamento tenha um pouco mais de qualidade. Pelo esclarecimento e equilíbrio, ajuda a superar as dificuldades no lar e fora dele. Então, os problemas vão sempre existir, mas nós podemos lidar de uma forma diferente, de uma forma mais equilibrada, e isso tem uma importância muito grande para a nossa vida.
O Evangelho no Lar protege o lar de espíritos de índole inferior. Ajuda-nos na compreensão, na paciência, na caridade. Então, desde que nós tenhamos uma disciplina, nós vamos angariando a companhia dos benfeitores espirituais, daqueles que nos ajudam no dia a dia. E onde tem luz, as trevas não entram. Além das pessoas que participam do estudo ali do nosso Evangelho no nosso lar, essa luz também se estende para os nossos vizinhos. A luz que nós acendemos dentro do nosso lar beneficia também os nossos vizinhos. A presença de espíritos iluminados no lar afasta aqueles de índole inferior que desejam a desunião e a discórdia da família. Porque quando nós começamos discussões, quando nós temos as dificuldades e nós não paramos um pouquinho para pensar que a família é tão importante, que a gente deve conviver da melhor forma possível, quando nós deixamos o desequilíbrio entrar dentro da nossa casa, muitas vezes nós somos ajudados pelos espíritos que querem mesmo essa desunião. Então depende sempre de nós, do nosso desejo de conviver bem. Também com o Evangelho nós vamos aprendendo a ter gratidão, ter uma mudança de olhar sobre as coisas da vida. E como realizar o Evangelho no lar? Nós vamos escolher um dia e um horário fixo, um dia da semana e um horário fixo. Por exemplo, se escolhemos os domingos, às 20 horas, então nós vamos fazer o Evangelho todo domingo às 20 horas. Nós vamos escolher um cômodo da casa, um local da casa onde acomode toda a família, um local de mais tranquilidade. Nós vamos desligar os aparelhos de comunicação, nós vamos desligar a TV, vamos desligar o celular, o videogame. E se desejar, pode colocar uma jarra, uma garrafa com água, caso tenha alguém doente, alguém em desequilíbrio, nós podemos auxiliar, com essa água. Fazer uma prece de abertura, aquela que toque mais fundamente o coração. Isso é uma prece simples, curta, porque nós já vimos que não é pelo número de palavras que nós atingimos o nosso objetivo. Após, nós vamos fazer uma breve leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, de preferência, lendo sempre na sequência, porque assim nós vamos ganhando o conhecimento que o livro todo nos traz. Nós vamos comentar entre a família, as crianças também podem comentar, nós vamos esclarecer as dúvidas e que seja um comentário muito claro, muito instrutivo para que todos entendam. E para incentivar as crianças, para quem tem criança, é importante também ler obras infantis, que eles vão se interessar um pouco mais. E depois de tudo isso, nós vamos então proferir uma prece de encerramento, que também deve ser curta. Nessa prece nós fazemos os agradecimentos, nós podemos pedir pela família, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, por aqueles que têm necessidades maiores que as nossas, mas lembrando sempre de não se estender demais. Também é totalmente desaconselhável qualquer manifestação mediúnica durante o Evangelho. Não é local para isso, o lar não é local para isso. A casa espírita é o local seguro para isso. O tempo é o tempo da família. Nós sugerimos que não sejam reuniões longas, 15 ou 20 minutos no máximo, para não cansar ninguém. Mas é de acordo com o comentário, depende, às vezes tem assunto que vai se estender um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas o importante é não se estender demais. Nós lembramos que o Evangelho no lar não é um ritual, mas precisa de disciplina. Com a disciplina, nós reforçamos esse amparo que a gente tem constantemente, e isso é muito importante para a família.
Era isso que nós tínhamos para dizer. Se ficou alguma dúvida, pode nos perguntar através do Facebook que nós responderemos. E nós queremos encerrar com uma leitura de uma mensagem que vai ajudar na nossa reflexão, para a gente compreender a grandeza da simplicidade na nossa vida. Então, o Evangelho no Lar, ele é muito simples, deve ser muito simples, como era lá na casa de Pedro, com os apóstolos e a família de Pedro e todas as pessoas que lá acompanhavam. Então, o título da mensagem é Grandeza na Simplicidade, e é do livro Mensagens de Saúde Espiritual, do Wilson Garcia. Um dos enganos da vida é imaginar que tudo pode quem tudo tem. Muitas vezes, aquele que tem, aparentemente tudo realiza bem menos do que o que aparentemente nada possui. A sabedoria está em fazer bastante com o pouco que se dispõe, segundo a parábola dos talentos oferecida por Jesus. A regra vale também para o plano individual. Cada ser dispõe de quantidade suficiente de elementos para construir a si e renovar o mundo que o contorna. Ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar. Ninguém sabe tanto que não precise aprender. As palavras seguintes não têm autor conhecido, mas possuem alto significado para cada um de nós. Sigamo-las. E que Jesus nos ilumine a todos, nos abençoe, que nós tenhamos uma semana de muita paz e que o Evangelho possa brilhar dentro do nosso lar. Muito obrigada. E nós terminamos então, lembrando da higienização das mãos, lavando sempre com água e sabão. Se não for possível lavar, que a gente possa usar o álcool gel. Se a gente tem condição de ficar em casa, vamos ficar em casa. Se nós precisamos sair, vamos usar a máscara. Lembrando que o uso da máscara, além de nos proteger, também é respeito ao próximo. E nós devemos sempre respeitar o nosso próximo. E se for possível que a gente adquira esse hábito de usar máscara futuramente, quando nós tivermos os nossos resfriados, as nossas gripes, que nós vamos contribuir para um mundo com mais saúde e vamos demonstrar respeito ao próximo. Fiquem bem, fiquem em paz.